Pessoal, boa tarde. Eu sou o professor José Micheletti, da ETEC Armando Panunzi de Sorocaba. E hoje eu vou falar para vocês, vou fazer a segunda live desse projeto de lives da robótica do Centro Paula Souza, mas é a primeira de aula, né? Então, eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre eletricidade, tá bom? Só um minuto para eu compartilhar aqui. Pronto. Então, eu vou falar para vocês hoje sobre tensão corrente e resistência elétrica. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar, naturalmente, nas aulas de física de vocês, sobre a estrutura atômica. Então, o átomo, ele é composto pelo seu núcleo, né? E os seus elétrons, que giram em torno do núcleo. O núcleo é composto por prótons e nêutrons. Os prótons são cargas positivas, né? E os elétrons que circulam em volta do núcleo são cargas negativas. Na eletricidade, os elétrons é que se movimentam. Os prótons e os nêutrons, o núcleo, né, do átomo, ele fica parado. E os elétrons é que se movimentam para gerar a eletricidade. Então, se há átomo, há eletricidade. Eletricidade é um efeito, né, que é uma grandeza física, né, da natureza que nós não sentimos, que aliás nós não vemos, né, ela é invisível, mas nós podemos perceber pelos seus efeitos. Por exemplo, a luz de uma lâmpada, o calor de uma resistência ou de um chuveiro, o choque, né, que é a eletricidade passando por dentro da gente, né, do nosso corpo, tá? Um motor girando, um ventilador girando, né? Muitos outros efeitos que a gente pode ver da eletricidade sem estar vendo ela, né? Esses três elementos aqui, essas três grandezas, né, corrente elétrica, tensão e potência, são as três principais grandezas relacionadas à eletricidade. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada um agora. Tensão e corrente. A tensão elétrica também é representada pela letra U e também chamada de diferença de potencial, DDP. Ela ocorre aqui, ó, entre dois corpos com situações elétricas diferentes. Então, vocês imaginem esses dois recipientezinhos aqui, né? Este do lado de cá, ó, ele está cheio de elétrons, tá? Os átomos aqui, eles têm muitos elétrons livres, eles estão todos disponíveis aqui para se movimentar. E do lado de cá, os átomos têm poucos elétrons, eles têm muitos prótons e nêutrons e não têm quase elétrons, então eles precisam de elétrons. Então, nós temos um potencial negativo do lado de cá e um potencial positivo do lado de cá. Essa é a diferença de potencial, essa é a tensão elétrica. É a possibilidade de se ter um movimento, né, de carga elétrica de um lado para o outro. Bom, o condutor é um material que facilita a movimentação de elétrons através de si mesmo. Tá? Então, um fio, um cabo, normalmente os metais são os melhores condutores de eletricidade, em especial o cobre, que é o que nós mais usamos. Então, imagine um cabo de cobre, nós colocando ele aqui, uma ponta nesse recipiente e outra ponta do outro lado aqui. O que vai acontecer? Bom, se o condutor conduz a eletricidade, ele conduz os elétrons, que são os que se movimentam, né, na eletricidade. Bom, então esses elétrons do lado de cá, eles vão querer se movimentar o mais rápido possível para o outro lado, porque aqui está faltando elétrons e aqui está sobrando. Tá? Então, esse movimento, né, desses elétrons por esse cabo, né, como se fosse uma ponte aqui para o outro lado, se chama corrente elétrica, representado pela letra I.
A corrente elétrica é o movimento ordenado desses elétrons, né? De um lado para o outro, no condutor. Okay? A intensidade da corrente elétrica, né, o quanto ela é maior ou menor, depende do valor da diferença de potencial aqui e depende da resistência elétrica. Agora, o que é a resistência elétrica? A resistência elétrica, representada pela letra R, é a oposição do material à passagem da corrente. A unidade de medida da resistência é o ohm, né, que é representado por esta ferradurinha aqui, uma letra grega. A resistência elétrica, então, ela vai funcionar aqui nesta nossa ligação aqui, como se fosse uma pessoa aqui nessa ponte, controlando quantas pessoas podem passar de um lado para o outro, né? Porque se todo mundo quiser passar de uma vez só, a ponte quebra. Esse cabo ele vai queimar se não tiver uma resistência controlando esses elétrons. Tá? Então, a resistência elétrica está aqui no meio para controlar, para segurar. Se ela for maior, vai passar menos corrente, ela vai deixar passar menos elétrons e a corrente é menor. Se a resistência for menor, mais fraca, vai passar mais elétrons, né? E, portanto, a corrente elétrica vai ser maior. A intensidade dessa corrente elétrica a gente mede pela unidade chamada ampere, tá? Representado por A. Nós temos dois tipos de corrente elétrica, a contínua e a alternada. A contínua é assim, os elétrons vão sempre nesse sentido, daqui para lá, tá? E até descarregar, né, a fonte, ou seja, até acabar aqui a diferença de potencial. Ou a alternada, corrente alternada, CA, que é quando os elétrons vão daqui para lá, depois eles voltam de lá para cá. Então, eles ficam indo e voltando o tempo todo, tá? Mudando de sentido, né? Então, varia o sentido no tempo. O símbolo da resistência, ou resistor, é esse daqui, né? Um dentinho serrilhado aqui. E esse aqui é um modelo de resistor utilizado em circuitos eletrônicos. Vocês vão ter uma outra live só sobre eles, sobre as cores aqui, o que essas listas significam. E aqui são outros modelos, são variáveis. Como vocês podem ver, encaixa uma chavinha aqui, ou então aqui vira com a mão, né, um potenciômetro, e nós variamos o valor da resistência, tá? de 0 para um determinado valor bem acima. Okay? Bom, aquele ohm que levou o nome dele, né, para a resistência, a grandeza da resistência elétrica, ele é um cientista que ele estabeleceu duas leis. Né? A primeira lei nós vamos ver aqui hoje, que é a primeira lei de Ohm, que estabeleceu uma relação entre a tensão elétrica e a resistência elétrica, num determinado circuito, e a corrente, né? Então, o que diz a lei de Ohm? Que ou seja, a tensão é igual à resistência vezes a corrente, tá? Então, num determinado circuito, por exemplo, nesse daqui, se nós tivermos um valor de U igual a 12 volts, né? E um valor de R da resistência igual a 10 ohms, qual vai ser a corrente que vai circular pelo circuito? 12 volts, né? É o 10 ohms. O R, a corrente que nós queremos encontrar vai ser 12 dividido por 10, passa o 10 dividindo. 12 por 10 dá 1,2 amperes. Então, nós vamos ter aqui uma corrente elétrica de 1,2 amperes. Contínua, neste caso, isso aqui é um símbolo de uma bateria ou de uma pilha, onde a corrente é contínua, a tensão é contínua. Então, que sempre vai ser mais e que sempre menos. Neste outro desenho aqui, nesse circuito, nós temos uma corrente alternada, uma tensão alternada, né? Então, esta fonte aqui, ela muda de posição, o mais e o menos, o tempo todo.
é representado por esta ondinha aqui, que é uma senoide, aonde nós temos a variação, né, a alternância da corrente. Ela sobe do zero para um pico, desce, zero, inverte, fica negativa e sobe de novo. Então, nós temos um movimento de lá para cá e daqui para lá da resistência elétrica. Uma outra grandeza importante é a potência elétrica. Potência, aqui ela é representada, ela é descrita, né? A descrição da potência elétrica, representada pela letra P, é de que ela mede a rapidez com que a energia é aplicada ou consumida em um circuito. E a unidade de medida da potência é o watt, o W. Na verdade, o que a potência, né, representa para nós? Representa assim, o quanto nós percebemos as variações da eletricidade. Por exemplo, numa lâmpada, o quanto ela está iluminando mais ou menos, né? Se ela está iluminando mais forte ou mais fraco. Se ela, por exemplo, se for uma resistência de chuveiro, se está aquecendo mais ou aquecendo menos a água, né? Ou se for um ventilador, se nós deixamos ele mais rápido ou mais devagar. Então, essa intensidade, mais alto ou mais baixo, está ligado diretamente à potência elétrica, tá, do circuito do nosso equipamento. E ela depende da tensão e da corrente. Então, está ligada aqui a potência elétrica, a tensão vezes a corrente. Okay? Energia é a capacidade de algo realizar trabalho. Então, a energia, na verdade, é medida em quilowatt-hora. Tá? Se a gente for olhar lá naquele relógio da empresa que fornece energia na nossa casa, lá no relógio está marcando um determinado valor em quilowatt-hora. Então, é a potência vezes 1000, né, quilo por hora, em uma hora. Tá? Então, em uma hora, quanto nós consumimos aqui, né, de potência? Essa é a energia. Queda de tensão, pessoal, é um consumo, é um conceito, né, relacionado à lei de Ohm também. É o consumo de energia em um elemento do circuito. Então, se eu voltar aqui rapidinho, por exemplo, nesse resistor, está passando uma corrente por ele. Quando essa corrente passa nesse resistor, nós temos a lei de Ohm, R vezes I, e aqui vai surgir uma tensão elétrica em cima desse resistor. Que, como nós só temos esse resistor no circuito, esta tensão vai ser igual à tensão da fonte. Se tivéssemos outros resistores no circuito, a tensão se dividiria, seria diferente. Mas essa parte da divisão, né, de resistores no circuito é outra live que vai explicar para vocês. Antes de encerrar, eu quero mostrar para vocês um circuitinho na prática, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Tá? Então, aqui nós temos o quê? Um circuito elétrico, tá? Que eu montei um simulador. Tá? Aqui está aquela fonte, né, de 12 volts alternada, um resistor de 10 ohms, e aqui é um amperímetro, que é um aparelho, né, um instrumento que mede corrente elétrica. Ele não vai mostrar exatamente o valor aqui, porque aqui nós temos uma frequência, né, uma variação dessa onda, então ele vai ficar subindo e descendo, então ele está muito rápido, não aparece aqui. Mas nós vamos ver a onda, tá, para vocês verem como é que é gerada, como é que é essa onda, né? Então está aqui. Vou parar e começar de novo para vocês verem o começo aqui, ó. Então, esta onda aqui que está fazendo, que está aparecendo aqui, está andando, é a corrente elétrica.
Tá? Então, vocês veem que ela sai do zero, sobe até 1,2, né? Vai 1,5 aqui, então sobe até 1,2 e desce até 1,2. Então, ela está invertendo, né? Ela sobe, é positivo aqui, depois desce para o negativo. Tá? A onda está correndo aqui, aí fica mais difícil de ver. Vamos ver se ela para, parado, tá? Então, ó, sobe, né? Vai até, ó, 1,19, né? Amperes aqui, e desce até menos 1,1982. 1,2 então e 1,2 positivo e 1,2 negativo. Ela está indo e voltando, como eu havia dito para vocês. Ok? Então, vamos voltar para a nossa apresentação para encerramento. Muito bem, então, isso é um básico para vocês terem uma ideia. Nesse link aqui vocês vão encontrar o formulário de teste, tá? Para vocês responderem, abordando esta live aqui que vocês aprenderam aqui. Depois nós temos mais um aqui. A live 3, a próxima live vai ser no dia 22/7, às 16 horas. Aqui está o link dela também. E se vocês perderam esta daqui, a anterior, né, a esta e querem assistir de novo, é só buscar no link, ok? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e muito obrigado.